Vamos ler a palavra de Deus, nosso Senhor, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Desde a criação do mundo, as perfeições investíveis de Deus e seu sempiterno poder e divindade se tornaram visíveis em inteligência por sua obra, de modo que não se podem excusar. E no versículo 21 diz assim: Porque conhecendo a Deus, não o glorificamos como Deus, nem lhe damos graças, pelo contrário, entravieram-se em seus vãos, permanecendo se eles obscureceu coração insensato. E no versículo 22 diz assim: pretendemente ser sábio, tornaram-se estudos. Em versículo 23 diz assim: mudaram-se majestade de Deus incorruptível em resplandeção, figuras de homens corruptível, de aves, quadrúpedos e répteis. Isso é que o povo não entendia, né? Então faziam esculturas de Deus, chamava de Deus aquelas esculturas. E no versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundícia, de modo que deserçaram entre si os próprios corpos. E no versículo 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram, serviram as criaturas em vez de Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Deus é pelo todos os séculos dos séculos. E no versículo 26 diz assim: por isso Deus o entregou à paixão vergonhosa às suas mulheres, mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. E no versículo 27 diz assim: de mesmo modo também os homens deixaram os usos naturais das mulheres, ordenaram em desejo uns para os outros, e outros cometendo homens com homens e torpezes, recebendo em seus corpos a paga devida a seus desejos desvários. E no versículo 28 diz assim: como não se preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou a seus sentimentos depravados, daí os seus procedimentos indignos. E no versículo 29 diz assim: são repletos de todas as espécies de malícia, permanecendo cobiças, maldade, cheios de invejas,
homicídio, contendos o engano, malignidade. O engano e malignidade. E no versículo 30 diz assim: são edificadores coloniários, inimigos de Deus, ensinando sobretudo soberbos, altivos, ventiros da maldade, rebeldes contra os pais. E no versículo 31 diz assim: não insensatos celais, sem coração, sem misericórdia. E no versículo 32 diz assim: apesar de conhecer o justo decreto de Deus, de considerar digno da morte aquele que fazem tais coisas, não somente as praticam, com também aplaudem os que os cometem. E no versículo, vamos para o versículo 2 agora, né? No capítulo 2, né? E no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: é assim as inacessível o homem que quer que seja que tiver árvores em juiz naquilo que julgam, e outro ti mesmo te condenas, pois tu que julga fazeis as mesmas coisas que eles. Tem pessoas que julgam e ele mesmo faz as coisas, às vezes, pior do que a pessoa que ele julga, né? E no capítulo 2, do versículo 2, fala assim: ora, sabendo que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. E no versículo 3 diz assim: tu és o homem que julgais os que praticam tais coisas, mas as cometem também, pensam que escaparão ao juízo de Deus. Você julgar as coisas, pensa que escapa, né? E não escapa. Tem que saber o que pensa, assim, que julga, porque senão você não consegue escapar da verdade, né? E no versículo 4 diz assim: ou desprezadas as riquezas, que sua bondade rancia a longanimidade, desconhecido que abandona o Deus de convida aos arrependimento. E no versículo 5 diz assim: mas pela tuas observação o coração impenita, vês acomodá-los, irá contra ti, para o Deus da colores e da revelação do justo juiz de Deus. E no versículo 6 diz assim: e que repreenderam a cada um do segundo as suas obras. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que nós temos que ter boas obras que Ele ensina. Nosso Deus Todo-Poderoso é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que sejam as obras boas com os irmãos, que os irmãos são tudo filho dele, que nós somos filho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ama todos nós com o coração, com a bondade e com a sua misericórdia. Ame Jesus, que você ama teu irmão. Amém.